programa de hoje você vai acompanhar um balanço do primeiro ano de gestão do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Félix Fischer, que assumiu a presidência no dia 31 de agosto de 2012. Ele veio ao nosso estúdio e falou sobre as conquistas desses 12 primeiros meses e também sobre os desafios para o próximo ano. O Tribunal da Cidadania está completando 25 anos e os desafios são muitos. O ministro comentou sobre a questão da relevância dos processos que chegam ao Tribunal Superior de Justiça. No primeiro semestre, 142 mil novos processos chegaram ao STJ. Na entrevista de estúdio, você vai entender o que o tribunal está fazendo para agilizar os julgados e cumprir sua missão constitucional. Você vê isso agora. O STJ 25 anos está no ar. O STJ completa 25 anos. Logo depois de promulgada a Constituição de 88, o tribunal entrou em funcionamento e a sede onde hoje está instalado começou a ser construída. Durante esse período, o Superior Tribunal de Justiça teve vários presidentes. Em agosto do ano passado, o ministro Félix Fischer assumiu o cargo à frente do tribunal. Conheça agora um pouco mais sobre a vida profissional do homem que está na presidência de um dos tribunais superiores mais importantes do país. O ministro Félix Fischer assumiu a presidência do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal no dia 31 de agosto de 2012. A presidenta Dilma Rousseff compareceu à solenidade, aberta pelo então presidente, ministro Ari Pargendler, que deu posse ao novo presidente. Já na cerimônia, Félix Fischer afirmou que durante a gestão tinha o objetivo de reforçar a principal missão do tribunal, a padronização da jurisprudência infraconstitucional. Bem desempenhar os deveres do cargo e de bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis da República Federativa do Brasil. Félix Fischer nasceu em 30 de agosto de 1947, em Hamburgo, na Alemanha, mas é naturalizado brasileiro. Foi corregedor-geral da Justiça Eleitoral, vice-diretor da Infam e diretor-geral, membro do Conselho de Administração e vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, além de vice-presidente do Conselho da Justiça Federal. Félix Fischer foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral entre 2008 e 2010. No STJ, foi presidente da 5ª turma e da 3ª sessão. Em 1971, ele se formou em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e um ano depois em Direito, pela Universidade Estadual da Guanabara, hoje Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Atuou como professor por 2 décadas, de Direito Penal e Processo Penal. A carreira no magistério foi paralela à atuação no Ministério Público do Paraná, entre 1974 e 96, quando foi nomeado ministro do STJ. Foi procurador de Justiça do Ministério Público no Paraná, membro do Conselho Superior do Ministério Público entre 1991 e 92. Aqui no nosso estúdio, o presidente do STJ, ministro Félix Fischer, fez um balanço do primeiro ano de gestão à frente do Tribunal da Cidadania. Ele contou ao repórter Yuri Ascar os avanços nesses 2 primeiros semestres, desde que assumiu, no fim de agosto do ano passado. Falou sobre os esforços para melhorar o atendimento ao cidadão e aos advogados e da motivação da equipe de trabalho, como parte integrante do plano de ação na gestão. Vamos acompanhar. O ministro Félix Fischer completa 1 ano de gestão à frente aqui na presidência do Superior Tribunal de Justiça. E a gente vai conversar com o presidente do STJ para fazer um balanço sobre o que já foi possível fazer neste ano e quais são os desafios para o ano que se segue. Presidente, muito obrigado pela presença aqui com a gente. O senhor avalia que esse ano foi um ano já de muitas conquistas? Não digo conquistas, mas conseguimos atingir alguns daqueles objetivos que foram traçados pela administração e conseguimos muita coisa e outras nós temos que tentar realizar agora no 2º ano. Agora, deixar bem claro que tudo isso aí só é possível com uma atuação conjunta, como aconteceu até agora, com todos atuando como se fosse uma equipe. Na verdade, eu presido o tribunal, mas se a equipe não funcionasse, não poderia nem sonhar com a pretensão de atingir esse ou aquele objetivo. E graças à equipe que eu tenho, em todos os setores, tem funcionado muito bem ao longo do tempo. E essa equipe está trazendo para o tribunal uma reformulação
que vai trazer mais agilidade em todos os processos, em tudo que tramita aqui na casa. O objetivo final é, logicamente, o jurisdicionado, né, como sempre, e a própria sociedade. Mas para atingir isso aí, o tribunal como um todo tem que estar funcionando bem. Se tiver segmentos importantes que estejam emperrados, a coisa complica. Agora, entre isso. E tem que haver muita motivação também, né? Porque a atividade é estressante não só para os ministros, e realmente a pressão é grande, mas também para os servidores em todos os níveis, né? Até assessoria, secretarias e tudo mais. Daí a importância da criação, né, de novas ferramentas que, inclusive, já estão em uso aí no STJ. A gente tem o peticionamento eletrônico, por exemplo. Isso aí, a ideia saiu lá de dentro da equipe e parece que vai ser muito útil para os advogados e quem consultar aquilo, né? É mais uma forma de trazer mais agilidade para a prestação do serviço mesmo. A ideia é essa, que seja útil, né? Eu creio que vai ser, né? E as instalações também para os advogados, né? Temos 2 salas e o setor daqui de comunicação, através da sua chefia, sugeriu também para a imprensa ficar bem alojada aqui. Não que a gente estivesse conquistando a simpatia, que nós, na verdade, gostaríamos de contar sempre com a simpatia da imprensa, e até agora temos contado, mas espontaneamente. O alojamento da imprensa é uma coisa natural, né? Um tribunal moderno como o nosso tem que ter um lugar adequado para que a imprensa possa funcionar naturalmente, o que não impede que ela possa criticar a nossa atividade, e num país democrático a gente tem que aceitar, né? E esse trabalho já está sendo desenvolvido aqui, né, com esse espaço melhor de atuação, tanto para o servidor, como para o magistrado, o ministro e também quem vem ao STJ. Teve também uma reformulação aí na central de atendimento, né, também. Isso aí também. São ideias que surgem dentro dessa estrutura nossa e sempre que é uma ideia que todos aprovam, ou a direção aprova, nós tentamos colocar em prática. O que vamos dizer assim, se a pessoa vem ao tribunal, espera alguma coisa do tribunal moderno, e evidentemente também tem que ter um atendimento moderno. Não pode ser um atendimento tacanho, né? Então tem que ser uma coisa que preste serviço e não decepcione a pessoa que nos procura, né? Daqui a pouco voltamos com a segunda parte da entrevista do presidente do STJ. No próximo bloco, ele vai falar sobre o que está sendo feito para agilizar o julgamento de processos que chegam ao Superior Tribunal de Justiça. Nós voltamos já. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ 25 anos desta semana. Hoje com a presença especial do ministro Félix Fischer, presidente do Superior Tribunal de Justiça. O ministro contou como o tribunal está trabalhando para avaliar os recursos que chegam a um dos órgãos máximos da justiça brasileira. Félix Fischer falou sobre o critério de relevância na chegada de um grande número de processos sem maior repercussão jurídica. Para ele, o STJ não pode desviar da sua missão de uniformizar a jurisprudência infraconstitucional. No primeiro semestre de 2013, o STJ recebeu 142 mil novos processos e julgou 163.478. Confira agora a segunda parte da entrevista. O Núcleo de Repercussão Geral e de Processos Repetitivos
Ele já está funcionando ali na segunda sessão num programa piloto, né? A repercussão geral, em verdade, é do Supremo Tribunal Federal. Uhum. O nosso seria um outro sistema em que há uma antecipação de apreciação, primeiro das 3 sessões, né, com o NURER, mas foi criado um fator adicional na segunda sessão de direito privado, como se fosse um piloto, né, e com a atuação entusiástica do ministro Benetti, que está sempre acolhendo e executando ideias novas. Então, graças à atuação dele, foi possível colocar em andamento um fator adicional em que há um julgamento antecipado, não chega aí para os gabinetes, alivia o gabinete com isso, porque essa apreciação naqueles casos, digamos assim, que são uma fatia grande de julgamentos, e muitas vezes com teses parecidas ou às vezes até iguais, sem ter sido ainda rotulado como repetitivo. Então ele tem uma equipe, nós fizemos uma equipe para o ministro Benetti, e ele, com todo entusiasmo, ele tem levado a execução adiante. Tanto que, em princípio, é uma atividade que seria da presidência, né, ligada à presidência, foi delegada por presidente da sessão, mudou o presidente da sessão, agora o ministro Luiz Felipe Salomão, e ele pediu para o ministro Benetti continuar na chefia dessa área. E nós baixamos o ato, ele continua. É um gargalo a menos, né, na chegada dos processos aqui no STJ. É sempre um trabalho muito entrosado entre a equipe da presidência e os outros ministros também. Se não houvesse adesão dos ministros da segunda sessão, nós não poderíamos levar isso adiante, seria complicado, não? E o senhor lembrou na posse, há um ano, que o Superior Tribunal de Justiça, ele não deve ser usado como um tribunal de terceira instância recursal. Então, esse tipo de iniciativa é muito importante para evitar que o STJ faça esse tipo de atividade e deixe de cumprir a função constitucional, que é você trazer um entendimento geral, né, para todo o Brasil. O que houve com o tempo, psicologicamente, é um esquecimento da nossa real função. Nós somos um desmembramento do Supremo Tribunal Federal, que na reforma de 88 da Constituição, nós ficamos sendo um desmembramento, não um sucessor do Tribunal Federal de Recursos, que, como alguns pensam, o Tribunal Federal de Recursos era um tribunal de apelação da Justiça Federal. Esse sim foi desmembrado em 5 TRFs. E na criação do STJ, no início, foram aproveitados os integrantes do Tribunal Federal de Recursos. Mas, na verdade, nós não somos sucessor do Tribunal Federal de Recursos, nós somos um desmembramento do Supremo. E um tribunal superior, não um tribunal de apelação. Quando a gente fala tribunal superior, não é por pedantismo, arrogância, não. É uma denominação dada em todos os países que têm esse sistema, né, na Europa e tudo mais. Significa o seguinte, é um tribunal, digamos, no fundo, de padronização de decisões. No caso Supremo, predomina o problema da defesa da Constituição, eles são o guardião da Constituição. No nosso caso, é padronizar a jurisprudência infraconstitucional de legislação federal e não ficar julgando apelações ou tentando transformar os recursos como se fossem apelação. É lógico, quem gosta de eternizar uma causa, evidentemente não está com um interesse muito elogiável, né? Esses, em geral, pensam ou tentam fazer crer que o nosso tribunal é um tribunal de apelação, mas é um tribunal superior em matéria infraconstitucional. E como avançar nessa questão para que o tribunal consiga, na maior parte dos casos, a maior parte da atividade de julgamento seja exatamente para pacificar os entendimentos? Isso aí é uma matéria que dá muita margem à discussão. Eu acho que deveriam voltar historicamente aos mecanismos e adaptar esses mecanismos do tempo em que era só o Supremo, quando não existia ainda o STJ. Quando era só o Supremo, existiam mecanismos que evitavam a perda de tempo com coisas que não tem sentido padronizar. Não é negar a justiça, é que certas coisas não fazem... não existe argumento para justificar a apreciação por um tribunal superior de certas causas que tem que parar em segundo grau, ou então nos juizados especiais.
Então, não existe recurso propriamente, a não ser reclamação dos juizados especiais para um tribunal superior. Não pode, eventualmente, ser discutível em matéria constitucional. Mas, em nenhum país do mundo se discute, por exemplo, uma vez nós julgamos na Corte Especial, em matéria penal, uma pessoa foi processada porque o seu cachorro avançou em cima do papagaio do vizinho. Eu desafio aqueles que defendem que isso aí deve ser levado a um tribunal superior que sustentem isso num congresso internacional, vão ser alvo de chacota, né, de riso. Da mesma forma, por exemplo, penhora de pneu, coisa assim, não digo uma fábrica inteira de pneu, mas eu digo troca de pneu, devolução de panela, coisa assim, esse tipo de atividade que não tem nada a ver com o Tribunal Superior, que não tem o que padronizar ainda. Então, o que nós estamos tentando ver se o Congresso aprova, até aqui tem ido bem, a arguição de relevância, um pouco diferente do que era na época que só existia o Supremo. Uhum. Não é para bloquear, digamos, interesses das partes, nem nada, apenas para evitar que o tribunal fique apreciando, sem nenhum sentido, essas causas que muitas vezes beiram ridículo. Por exemplo, quer dizer, ridículo em termos de tribunal superior. Uhum. Por exemplo, no caso em que o Supremo não existia o STJ, o Supremo ficava sozinho, a jurisprudência em matéria de locação era mínima. Não que locação não seja importante, mas ficar no dia a dia de pequenas locações, chegar no Tribunal Superior, que já passou pela primeira instância, depois pela segunda. Às vezes tem recursos internos nos tribunais locais, para depois chegar no STJ, é uma coisa sem sentido. Né? Daqui a pouco você vai saber quais são os desafios da gestão do presidente Félix Fischer para o próximo ano. O STJ 25 anos volta já. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Você vai saber agora quais são as metas do presidente Félix Fischer para o próximo ano de gestão aqui no STJ. Neste último bloco, o presidente fala sobre as relações institucionais, o acesso ao tribunal e reafirma a preocupação com a relevância de processos que chegam ao STJ. Acompanhe agora a última parte da entrevista com o ministro Félix Fischer. Ele fala sobre as expectativas para terminar 2013 e as metas para o próximo ano. Veja. E neste ano à frente aqui do STJ, o senhor já conseguiu trazer muitos avanços também exatamente nessa parte da jurisprudência, considerada fundamental, o trabalho principal aqui do STJ. A gente já tem novas pesquisas, novas ferramentas para que todos tenham acesso a esse entendimento do tribunal, né? Não, aí não depende tanto da minha atuação. Quando o quadro está completo, somos 33 ministros, pode haver muita discussão. Predomina o entendimento de que a arguição de relevância deve ser criada para o STJ, porque os repetitivos estão ajudando, mas não tanto quanto se esperava. É diferente da repercussão geral no Supremo, que tem outra conotação e tem alterado muito o volume de serviço no Supremo Tribunal Federal. Os repetitivos nem tanto. Tem ajudado, mas tem evitado crescer muito, mas não teve a repercussão que nós gostaríamos que tivesse. Então, a arguição de relevância
se for aprovada, vai facilitar muito o serviço para os ministros no sentido de oferecer decisões ainda mais fundamentadas e, digamos assim, que sejam mais convincentes para quem estiver atuando nessa área. Agora, de resto, assim, que a influência da presidência na jurisprudência do dia a dia no tribunal, isso aí não existe, né? Porque o presidente do tribunal não tem esse poder, né? Não, o que existe é conseguir colocar essa jurisprudência de uma forma mais fácil para o usuário identificar. Para o usuário, isso aí nós Uhum. temos a minha equipe tem colocado em campo, digamos, uma série de ideias para facilitar a atuação dos chamados operadores do direito, né? E também o próprio acesso para a imprensa, né? Que a imprensa também pode acompanhar com maior facilidade, né? A pesquisa hoje já está sendo feita de uma forma mais fácil do que quando o senhor chegou, né? E nós estamos preocupados em aprimorar isso cada vez mais. Uhum. A própria iniciativa do Espaço do Advogado, ela já traz também mais ferramentas em um mesmo local para facilitar o acesso ao Superior Tribunal de Justiça. A ideia é que cada vez fique mais moderno esse setor. Nós estamos tentando. E agora o desafio, mais um ano à frente agora, o que o senhor ainda pretende realizar, o que ainda precisa ser corrigido? Tem muita coisa ainda. Conseguimos, digamos assim, no plano humano, né, procurar adequar ao tribunal as vantagens, digamos, de trabalho para motivar de outros tribunais, não vantagens materiais, que está meio bloqueado no momento, né? Uhum. Mas, por exemplo, de extensão do chamado recesso, né, que na verdade é um termo meio inadequado, também o horário de serviço, essas coisas, para procurar sempre motivar quem trabalha no tribunal. Em relação aos gabinetes de ministros, conseguimos a criação de 2 cargos de assessor para cada gabinete, 2 cargos a mais, secretários também. Enfim, tentar dar uma estrutura humana mais adequada e mais motivada, né? Tentar, né? Isso a gente está procurando fazer e eu creio que o sucessor fará também nesse sentido, né? De sempre manter a motivação tanto dos servidores como também dos ministros, né? Faz parte da gestão estratégica do tribunal, né? Isso é um fator que nos preocupou desde o início. Se porventura tivermos êxito do Congresso em implementar a arguição de relevância, vai ficar melhor ainda. Porque não significa que a gente queira com isso, como se diz na gíria, moleza, não é? É uma dedicação, a possibilidade de uma dedicação a prestar serviço cada vez mais qualificado, mais sofisticado. Como exemplo, né, que as decisões de tribunais superiores funcionam sempre como um paradigma também. Tanto no sentido positivo como negativo, às vezes também pode acontecer, né? Agora, para a gente ter um STJ, então, cada vez mais ágil, que o senhor consiga cumprir todos os objetivos, é importante, é fundamental uma relação institucional, né, com as outras instituições muito boa, e isso o senhor tem conseguido. Eu acredito que sim, e pretendemos aprimorar isso aí, em relação principalmente ao Congresso e também com o Executivo. O relacionamento tem sido bom, não houve nenhum problema até agora que pudesse ser considerado significativo. Pelo contrário, o Congresso nos tem atendido em praticamente tudo e sempre de forma muito gentil. E assim também no Executivo, nós não tivemos nenhum problema, pelo contrário. E o STJ é uma das peças, né, em busca aí de um judiciário mais eficiente, mais acessível para todo mundo. E nós lidamos também com a Justiça Federal, no Conselho da Justiça Federal, então uma preocupação muito grande que a coisa funcione cada vez melhor. O país vai crescendo, na sociedade surgem cada vez mais problemas assim naturais do desenvolvimento e nós temos que estar preparados para isso. Eu deixo agora o espaço para o senhor falar quais são os objetivos agora, que o senhor chegou ao meio do mandato na presidência do STJ, agora o que o senhor pretende continuar concluindo e deixar até como um legado para as próximas presidências do STJ? Aqui, né? Não, a preocupação não é deixar legado assim no sentido de uma coisa identificada, uma
pessoa, né? Eu sempre penso em termos de equipe, né? Não só a equipe, mas também com relação à adesão e às ideias que os colegas ministros possam sugerir ou participar em forma de comissão ou até pessoalmente. Questão de legado, acho que isso aí pode ser coisa de vaidade, mas não me atinge, não. Nós temos agora uma preocupação material também, o aprimoramento constante da parte de informática e o aparelhamento interno dos tribunais, né? Com a tecnologia tendo uma rotatividade muito grande. E, por outro lado, nós temos sempre também limitação orçamentária, dentro desses limites, procurar sempre aperfeiçoar o tribunal materialmente também. Essa me parece que vai ser a grande preocupação nessa segunda fase da gestão. A gente sempre ouvir, né? É claro que qualquer outra ideia que possa partir, inclusive de associação de servidores ou dos colegas, os ministros, né? Então, vamos ver como é que fica. O trabalho é dinâmico, né? É dinâmico, exatamente. Muito obrigado pela presença aqui no estúdio com a gente, presidente. Opa. A gente fica por aqui. No próximo programa, vamos falar sobre o trabalho voluntário. Aqui no STJ há 25 anos, você vai conhecer quem são as pessoas que tiram o tempo de suas vidas para doar carinho e atenção ao próximo. O Brasil comemorou o Dia do Voluntariado. E aqui no STJ, nós temos também um grupo que sai do tribunal e faz jus ao termo cidadania. Eles vão a várias instituições, dão amor às pessoas, até aos desconhecidos. É fazer bem ao próximo e para o próprio coração. Você vai entender por que o trabalho de um servidor não se resume a processos. É na semana que vem. Eu espero você. Até lá!